hiper, o candidato a deputado federal pelo Republicanos, Lucas Esmeraldino, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Inovação, ex-secretário de Articulação Nacional. Bom dia, Lucas, tudo certo? Bom dia, Niltinho. Opa. Bom dia. Como é que tu falou o apelido do... É o Bica, tá de aniversário hoje, Bica. Bica, parabéns. Obrigado. Eu até assim, mas eu... Tu é candidato, não precisa nenhum vinho pra ele. Perdeu o voto. Perdeu o voto, não, perdeu a eleição. Perdeu a eleição. Obrigado mais uma vez, Niltinho, né? O Bica, agora já tô até íntimo, é Bica. É o sobrenome, é Rafael Bica. Já me entrevistou lá na Jovem Pan, já tive a satisfação de ser entrevistado por ele. Não puxa o saco também. Eu não posso mentir, tu sabe que eu não sou neutro, né? Neutro é só detergente. Então eu falo que tem que falar e jogo aberto. Muito obrigado por mais uma vez estar abrindo o espaço para a gente poder conversar um pouquinho. E acabei de vir lá da concorrência de vocês. Falecido Milton. E agradeci o Milton, né? Por lá atrás vocês terem confiado no Niltinho. E eu sei dessa... Eu tenho essa gratidão, por mais que a gente parece que ficou tão afastado assim, né? Mas a gente tem uma gratidão enorme. Por lá atrás, não foram todos que confiaram, não foram todos que acreditaram. E vocês abriram as portas, acreditaram, lutaram junto. Naquela época lá, todo mundo dizendo que o projeto do Lucas era um projeto doido, era um projeto que não atravessava a ponte do Capivari. No fim da história, a gente construiu a ponte do Capivari para poder passar. Né? Discursinho pronto. Gostou? Discursinho pronto. Ele veio louco para falar isso, cara. É que uma entrevista vai puxando para outra, né? Então, mas não, eu tô falando aqui realmente do coração, tá, Niltinho? Não é só porque tu foi meu reserva. Para. Lá no futebol. Não começa com tem que mentira, falar, eu tenho que falar isso. Não começa com mentira, tu sabe, Lucas. Chamamos a Volte pra confirmar, Pra chegar aos meus pés, tu tinha que fazer uns 5 anos de aula de zumba, tu não sabia nem dobrar o joelho na quadra. Eu era da capoeira, tu sabe a minha habilidade, né? Para. Ô, Lucas, vamos pra parte que interessa. Diz uma coisa. Embora tu esteja trabalhando já há algum tempo, né, por essa candidatura, oficialmente começa amanhã. Amanhã é o lançamento oficial da coordenação da minha campanha, assim, né? A gente colocou uma data e eu estava até explicando para vocês aqui, porque durante esses 3 anos e meio não, né? Vamos lá colocar 4 anos e meio. Né? Eu participei da última eleição, a última eleição fez com que eu rodasse o estado todo, né? Porque eu estava na presidência de um partido, então eu tive que montar o partido, eu tive que mesmo antes de ir para a campanha, a gente estava fazendo isso. E isso me deu uma abertura em todas as cidades do estado de Santa Catarina. Finalizou a campanha, eu perdi a campanha, fiquei em terceiro, né? Mas foi uma grande campanha. Não dá para dizer que foi uma derrota, né, cara? Não, eu sou grato a Deus por tudo, por toda a abertura, né? E eu acho que tudo é um aprendizado na vida. Eu estou muito mais pronto, muito mais preparado, com muito mais vivência hoje e podendo contribuir ainda mais para a nossa região. A gente sabe que esses últimos 3 anos, então, eu participei daquela campanha, rodei o estado, mas eu não parei de lá para cá. Até porque tive a oportunidade através do governador Moisés, que me convidou para fazer parte do seu colegiado, do seu time, da gestão do estado. Então eu consegui continuar caminhando no estado, atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, atendendo a parte empresarial, principalmente no meu primeiro ano de governo, que foi à frente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, onde a gente conseguiu prestar um bom serviço. Eu acho que o resultado está aí. E mesmo não tendo um mandato, né, que é tão importante, porque te dá firmeza, em alguns momentos. O mandato ele é muito importante, principalmente para a região que está sem deputado federal, né? A nossa região está 8 anos sem deputado federal, e acredito que chegou sim a vez aqui da nossa região
ter um deputado federal, ter os seus deputados estaduais. Graças a Deus, a gente conseguiu atender, né, a nossa região de uma maneira histórica. Então, dizer assim que a gente sumiu só por sumir, não. Realmente, eu deixei algumas coisas que para mim eu considero muito importante, né, que está no meu futebol, mesmo que às vezes a gente brinca aqui no time, mas é algo que a gente foi criado, a gente gosta de jogar futebolzinho. No sábado, final de tarde, às vezes uma vez por semana eu jogava aqui quando eu sou dentista, mas eu estava atendendo no meu consultório, saía do consultório para jogar final de noite, né, nos grupos que a gente tá, o grupo de terça, o grupo de quinta, enfim, sempre tem o futebol. E isso realmente, para mim, que fui criado sempre tendo esses momentos, para mim foi muito difícil deixar de estar presente. Eu fui vereador 2 mandatos aqui na cidade de Tubarão, mas eram os bairros que eu tinha que visitar. Aí era mais tranquilo. Eu ia lá, jogava futebol, conversava com as pessoas. Naquele momento eu já escutava uma reclamação, e o tio sabe do que eu estou falando, porque depois do futebol o pessoal senta para comer um churrasco e taca o pau pega. E ali tu escuta a demanda. Numa segunda, próxima na Câmara de Vereadores, estava lá eu fazendo uma reivindicação de uma rua, de uma iluminação que estava quebrada, enfim, fazendo o trabalho que o vereador tem que fazer de fiscalizar o município. E esses momentos que eu fiquei afastado de Tubarão, eu acho que foi muito positivo para a cidade. Por quê? Porque nós ficamos trabalhando, foi momentos difíceis, onde eu tive que defender a nossa cidade, porque muitas pessoas ficaram julgando, né, dizendo que era a República de Tubarão, lá em Florianópolis. Né, eu conto para algumas pessoas no bastidor assim que o meu pai falava, né? Olha, filho, tá difícil andar na cidade. Primeiro ano não, o segundo ano, 2020 foi um pouco mais difícil, né? Então, o pai falava, tá bem difícil andar na cidade, né? Então, o pai tá orando, o pai tá torcendo por vocês aqui, dá o jeito. De uma maneira mais dura, o pai é Bolsonaro, daquele, né, que pula em cima do outro, né? Então, o estilo dele é esse. Então, foi o que a gente fez. A gente trabalhou, a gente não ficou escondido, né? A gente realmente estava preocupado. Uma das minhas maiores preocupações é realmente meu filho não passar vergonha lá na escola dele com um amiguinho, né? Tirando chacota dele. E realmente ele ter orgulho do meu trabalho, né? Então, eu acho que isso a gente está conquistando devagarzinho. E essa volta, esse retorno, Niltinho, tu perguntando como é que tá a nossa campanha, como é que tá, né? Tá muito gratificante. Eu até comentei agora, o pessoal, o nosso nome tá muito conhecido. Por causa da outra campanha, porque fui secretário de Estado, mas muita gente não me conhece fisicamente. Aí, às vezes eu tô falando há 20 minutos numa roda com 20, 30, 40 pessoas. As pessoas se decepcionam. Não, deixa eu te contar. Tu é neto do senador, o Esmeraldino? Tu é neto? Não, eu fui candidato. Não é assim tão novo. E não é uma região, são várias regiões. Esses dias eu estava em Maruim e o prefeito, a gente estava almoçando, aí o prefeito levantou, foi até numa mesa do lado, que tinha alguns amigos, me apresentou, e um deles fez essa brincadeira. Eu estou contando, foi dessa ocasião aqui do lado, no Maruim, né? Tu é neto do Esmeraldino, o candidato ao Senado da última eleição? Não, sou. Aí ele levantou e me cumprimentou. Então, assim, ele me deu um abraço e tal. Outro dia eu estava em São João do Sul. Aí lá, numa casa, e a gente falando de tudo que aconteceu no estado. Aí tinha uma pessoa nos fundos, assim, com seu marido. E aí tinha uma pessoa que estava comigo filmando do lado, não era o Kelvin, que está aqui agora, era o João. Aí aquela menina falou assim pro esposo, eu acredito que era o esposo dela, o Lucas vai chegar que hora? Daí o João ouviu e falou assim, não, ele tá falando já faz 20 minutos ali na frente. Ela naquele momento, ela ficou assim, emocionada, porque ela não sabia que era tão jovem.
Então, muitas pessoas em Santa Catarina acham que o Lucas Esmeraldino tem mais de 60 anos. Pode estar até acabado, né? E tá. O que é isso? O Niltinho tá aqui, pra quem não tá vendo o Niltinho, ele tá achando que é o Não, mas Cauã Raymond. Tu tá pagando o que eu sofri uma vez, quando eu comecei a trabalhar em rádio, aí tinha uma família de ouvinte que, pô, tava conosco, nos ouvia direto, mandava WhatsApp, coisa arada e tal. Aí, ô Niltinho, a gente pode ir no estúdio conhecer vocês? Pode, na época não tinha transmissão por vídeo e tal. Cara, a hora que a família chegou, a menina devia ter uns 10 anos, ela me deu um cara crachá assim, é tu, Niltinho, mas com uma cara de decepção, cara, uma cara de decepção. Né? Criança não falei, mente, né? sou eu. Tu falando que criança não mente, né? E pra mim, assim, uma das grandes partes que a gente percorre agora, e são duas, essa do Niltinho, né, que não mente, essa é muito interessante. Quando a gente chega numa casa ou num evento, que a criança, ela vem te abraçar, tu sabe assim, ó, estão falando bem lá dentro da casa dela, sabe? É verdade. Então, isso é muito... Isso é muito... Não arrasta, senão... Tá, desculpa. Boca aberta. Esse meu reserva, toda vida tem uma mágoazinha. Então, assim, Niltinho, agora a gente faz esse lançamento, né, aqui em Tubarão. Eu comecei a fala explicando porque 5 dias depois da abertura oficial da campanha, né? Porque as pessoas que estão fora, São João do Sul, Araranguá, Passo de Torres, Praia Grande, Jacinto Machado, agora vamos lá para o oeste um pouquinho, Jupiá, Xaxim, Xanxerê, Chapecó. A logística para fazer uma campanha ela é muito difícil, então a coordenação achou melhor fazer um lançamento oficial, contar um pouco da nossa história no lançamento, dar aquela carga positiva, todo mundo vai lá, dá um depoimento, eu sou daqui, eu sou de lá, tô com o Lucas, confio no Lucas, enfim, tem esse momento positivo e ao mesmo tempo a logística, né? O pessoal vem, vai pegar. Se fizesse no meio de semana já ficava mais complicado, né? Pra fazer pra essa galera de fora. Como é que vem, vai deslocar, todo mundo trabalha, todo mundo tem o seu serviço, aqui é republicano, é 10, né? Então o pessoal trabalha. Não é outro partido que o pessoal faz quarta-feira, terça-feira, os eventos. Não vamos entrar nesse detalhe. Ô, Lucas. E amanhã, é óbvio, né? Sabe que eu gosto, né? Tu tens, até chora, né? Tu tens essa proximidade com o governador, tu sempre foi leal ao governador, o governador sempre foi leal a ti, sempre foi leal ao teu nome, e ele estará presente amanhã a partir das 19 horas contigo. Está confirmado a presença do governador, né? O governador está com a agenda muito cheia, né? Porque tem que atender as demandas dos outros candidatos também. Ele participa de um evento também durante a parte da manhã em Florianópolis, é um adesivaço, largada da campanha. Talvez eu esteja presente, né, nesse momento também lá em Florianópolis. Né, e depois a gente se desloca para cá e tem um evento nosso à noite aqui, às 19 horas, no Clube 29. Né, todo o pessoal que quiser ir lá, conhecer um pouquinho, entender um pouco desse momento que se inicia, conhecer um pouco da nossa estrutura, porque a gente vai conversar um pouquinho, dizer como que a gente se preparou, né, para enfrentar essa eleição e garantir o mais importante, né, para todo tubaronense e toda a Amurel, toda a nossa região que está sem um deputado federal, um representante lá em Brasília, para fazer essa conexão, até mesmo com o próprio governo, né, do estado, que a gente sentiu falta dos deputados federais ajudando, né? Não teve um deputado federal. Nós tivemos. Eu tenho aqui um caso que eu acho emblemático aqui. Não, sério, tem um caso que eu acho emblemático aqui em Tubarão. O caso da radioterapia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, algo simples de ser resolvido, né? Que eu até mencionei, na época, quando o Edinho era deputado, isso aí seria resolvido facilmente. E nós não tínhamos. O Daniel Freitas levou 10 mil votos aqui, foi o mais votado, nunca mais viram a cara dele e não ajudou em porcaria nenhuma. Tiveram que outros atores se mexer para a coisa sair do papel, por exemplo. Então a minha escolha para ser candidato a deputado federal foi assim, só para contar um pouquinho do bastidores para vocês. Mas tem que ser rápido, o nosso tempo está estourando. Não, sem problema. Lá atrás, há um ano e meio atrás, o governador, eu falei,
candidatura ao Senado seria a mais tranquila, porque eu fui candidato, então é O natural. um né? natural. O governador Lucas, vamos ter mandato. Vamos fazer um mandato, né? Para ter um mandato, tu é novo. Tu sabe que a gente vai precisar, até mesmo dentro da estrutura da majoritária, ter outras composições dessa vez. A gente provavelmente não vai de chapa pura. Então, naquele momento, eu cedi a vaga que seria minha para o Senado. E eu estava com vontade, tá, Nilton, de ir para o Senado, até porque tem o recaldo da última e apareci nas pesquisas. Nós fizemos pesquisas há um ano atrás, um ano e meio. Eu apareci em primeiro para o Senado, Dário Berger aparecia em segundo, Juarez Ponticelli aparecia em terceiro nas pesquisas que teve, né, da Nacional, né, tanto o Republicano Nacional e o próprio PP Nacional encomendaram pesquisas, né? Então, isso não são pesquisas que foram abertas, mas apareceu essa sequência, né? O meu nome em primeiro, Dário, e tudo muito próximo, tá? E como o Espiridião a mim já é senador, então ele poderia ir só a governador, e isso se concretizou, né? Eles colocavam Juarez para o Senado e eu apareci em primeiro. Mesmo assim, eu tomei a decisão de ser candidato a deputado federal. Aí, numa conversa com o governador, eu disse, então deixa eu ser estadual, eu vou ser candidato a estadual, que fico mais próximo da minha comunidade, consigo ajudar o governo também muito próximo, dentro da Assembleia, que é importante, né, ter uma base consolidada. Mas também tinha uma complicação. O governador estava numa aproximação com a Assembleia e eu começar as conversas nos municípios dizendo que eu era um possível pré-candidato naquela época a estadual, iria gerar um desconforto. E então o governador, a pedido dele, então eu aceitei ser candidato a deputado federal, que a gente teria uma liberdade maior de trabalho, né, de condução, e assim eu fiz durante esses 3 anos e meio. Então hoje a gente tem uma parceria muito grande com alguns deputados estaduais, né, que são na verdade os Quantas meus dobradinhas tu vai fazer? são os meus braços, são setores, são dobradas ligadas a setores, agronegócio. Números? Quantos? Então, Quantos? são mais ou menos uns 18 a 21 deputados espalhados no estado de Santa Catarina que de alguma maneira, né, e vão aparecer outros numa sequência, claro, mas não claro, são oficiais, né? Sim, Não claro. são oficiais. Como aqui em Tubarão, né, a nossa dobrada firme, tanto em Tubarão quanto na Murel aqui, é o Thiago Zabotti. Né? O Thiago Zabotti está dentro da coligação do governador, é o nosso candidato a deputado estadual, dentro de uma proposta bem interessante, que é o Democracia Cristã, que são pessoas que têm um patamar de voto mais baixo do que os outros partidos, e questão de 15, 17 mil votos vai eleger um deputado estadual. É uma estratégia. É a estratégia do PV na última, que elegeu o Ivanates. Com 14. Com 14 mil, Ô, Lucas, nosso tempo estourou bastante aqui. É uma pena. Eu até falei com a tua assessoria para vir antes, mas tu tinha esse compromisso já marcado também, não tivesse como vir. Então, amanhã, a partir das 19 horas, no Clube 29 de Junho, quem quer conhecer um pouco mais sobre essa estrutura de campanha do Lucas, conhecer um pouco mais do Lucas... Todos convidados. Ouvir o governador, etc. Não vai ter carreteira, né? Antigamente era bom que o Não lançamento pode, de candidato né? tinha carreteira. A própria eleição Galeto. agora, os novos termos da eleição, não pode. Carreteirinho podia ter, né? Não pode Carreteiro ter só não nada. tá na cambuca. Aí Não o cara pode só não ser dá mais servido. que uma cambuca por pessoa. Não Não pode- pode um carreteiro, um bolo de aniversário. Não, muito legal. Então, amanhã, a partir das 19, né, a gente coloca o nosso nome à disposição, uma viabilidade muito boa, Qual é o teu número? 1077. Esse vai ser o número que eu vou estar concorrendo nessa eleição, 1077. 77 é porque o teu sempre termina com 77, né? Porque se tu tirar o zero, fica 177. Né? Tô brincando, mas é que foi natural. Antes que 171, né? O pessoal brincava essa lá na até na quando outra era do campanha. PSDB, eu acho que era 45777. Não, era 45045. Ah, Naquela tá. época que as pessoas achavam que o PSDB era de direita. É verdade. Então, assim, todos convidados para estar lá.
no clube amanhã, 29, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E pode ter certeza que a minha parte está sendo feita para que a nossa região, a partir do dia 2, a hora que abrir a urna, né, e a partir do dia 1º de janeiro, tem um deputado federal lutando pela região. E aí, Niltinho, agora é o meu primeiro comprometimento aqui, e eu sei que foi uma reclamação de vocês sempre. E não é que eu vou pedir perdão, porque o resultado está aí, vocês sabem que é o melhor resultado da história para a nossa região, principalmente, em termos de recurso. Nunca se viu tanto recurso na nossa região. E daí, como eu falei, é um outro momento para contar tudo que a gente está fazendo por todos aqui, né? Desde Grã-Pará, Gravatal, Armazém, São Ludgero, Tubarão, 13 de Maio, enfim. É um momento muito significativo, mas ter um deputado federal daqui, eu não tenho uma agenda como deputado federal de protocolo como secretário de Estado, de ter que representar o governador em alguns lugares, ter atendimento de tal hora a tal hora. Eu consigo, como deputado federal, sim, fazer a minha agenda. Eu faço a minha agenda. Então, aí sim eu consigo estar um pouco mais próximo daquela atenção especial. Se já fiz isso sem mandato, posso ser muito mais parceiro, posso trazer ainda muito mais, claro, com a reeleição do meu governador, seria muito melhor, né? E é esse o trabalho que a gente tem agora, contar um pouquinho do que foi feito no estado de Santa Catarina nesses 3 anos e meio, um governo que realmente fez história em Santa Catarina, e contra dados não tem muitos argumentos. Então a gente tem dados e fatos contando, e a cabeça erguida, olhando, respondendo qualquer pergunta, sem medo nenhum, contando apenas a verdade, Rafa. Niltinho, vocês que são de casa, eu vou dizer assim. Então dá tchau, porque nós temos que acabar, que o seu Lídio está dando esporro aqui, nós. Já acabou o nosso tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Amanhã, 19 horas, no Clube 29, né, lançamento da nossa candidatura, então, a deputado federal. Todos sejam bem-vindos a esse novo passo, e quem ganha com isso, com certeza, é a nossa região. Um abraço, 1077, lá no dia 2 de outubro, confirma. É isso aí, tá aí, Lucas. Fala demais, né? Meu Deus do céu. Obrigadão, Lucas Esmeraldino. Sempre bem-vindo. Hoje estouramos o tempo e bastante. Rapidinho, tá? O Valmir Pacheco Ambrosio tá mandando um abraço pro Lucas. Morris Cole, acho que é isso também. Elton Nuenberg, de Nova Veneza. Vereador de Nova Veneza. O Morris é secretário, diretor de Ciência e Tecnologia do Estado de Santa Catarina, vem fazendo um trabalho excelente na Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Tá, todo esse pessoal, infelizmente, o nosso tempo tá estourado.